Bom dia a todos, obrigada pela presença de todo mundo. A gente vai começar então agora a nossa reunião da Neurologia Vascular da Unifesp, com a doutora Nayara Froio, nossa Fellow 2021, Neurologista Vascular, em formação. Nayara, obrigada pela aula e você pode começar, por favor. Imagina, que agradeço, doutora, bom dia. Hoje eu trouxe alguns artigos com o propósito da gente falar um pouquinho a respeito de uma síndrome nova que vem sendo descrita, associada a algumas vacinas em específico contra a Covid-19, onde o paciente desenvolve trombose associada à trombocitopenia. São quadros que podem ser potencialmente fatais, com uma taxa de mortalidade estimada em torno de 39% a 50%, e daí a importância de a gente ter um rápido diagnóstico, uma suspeição diagnóstica e o tratamento adequado. Então, só para a gente contextualizar rapidinho, então, desde que começou a pandemia, da Covid-19, a gente vem tentando desenvolver vacinas que sejam seguras, que sejam eficazes, a fim de tentar combater essa pandemia. Essencialmente, a gente pode fazer essas vacinas de 4 formas, tem se tentado fazer de 4 maneiras. Com um vírus inativado ou atenuado, então a gente pega o coronavírus, torna ele inativado ou atenuado, para que seja desenvolvido uma imunidade contra o coronavírus. Isso, um exemplo clássico, seria a Coronavac. Outra maneira é a partir de um vetor viral. Então, o que é isso? Você vai pegar um outro vírus que não o coronavírus, é um vírus que não vai desenvolver nenhuma doença na pessoa que for vacinada. A gente muda geneticamente esse vírus de modo que a pessoa vá produzir proteínas associadas ao coronavírus e, consequentemente, criar imunidade contra essas proteínas. Os exemplos clássicos desse tipo, a gente tem a AstraZeneca e a vacina da Johnson. Eu sublinhei e especifiquei o nome científico, digamos assim, da AstraZeneca nesse ChAdOx1, por quê? Porque isso já indica de qual é o vírus vetor. Então, é um adenovírus, no caso da AstraZeneca, proveniente de um chimpanzé, e no caso da Johnson, é um adenovírus humano, o adenovírus 26. Outra maneira é através da inoculação de ácido nucleico, então a gente pega uma porção de RNA ou de DNA do vírus, vai ser um RNA mensageiro que vai produzir proteínas e, consequentemente, a gente vai criar uma imunidade contra proteínas específicas desse vírus. O exemplo clássico é o da Pfizer e tem uma vacina que vem sendo também empregada mais recentemente, chamada Moderna. E uma outra forma é, na vacina, você já ofertar diretamente proteínas do vírus. O nosso foco da discussão de agora vai ser a vacina que usa o vetor viral, especialmente a AstraZeneca. Por quê? Porque foram essas as vacinas associadas ao que eles chamam de VITT, que seria essa síndrome imune, onde a gente tem tanto a trombose quanto a trombocitopenia. Para exemplificar alguns casos, eu trouxe esse artigo no New England, que foi publicado agora em junho de 2021, onde eles relataram 5 casos de profissionais de saúde que foram imunizados com AstraZeneca e que acabaram procurando o Hospital Universitário de Oslo, na Noruega, por desenvolverem alguns sintomas após a vacinação. Cabe lembrar que a AstraZeneca ela começou a ser utilizada no Reino Unido em janeiro desse ano e os casos de trombose começaram a ser associados à vacinação em março desse ano. Então, o nosso paciente número 1 é uma mulher de 37 anos, nenhuma comorbidade prévia significativa, fazia uso de contraceptivo oral. Após 8 dias da vacinação, ela foi ao pronto-socorro referindo febre, dor de cabeça e um distúrbio visual. Foi feito o exame de neuroimagem e nesse exame foi visto que tinha trombose de veias corticais, do seio transverso e do seio sigmoide à esquerda. Foram pedidos exames laboratoriais e, paralelamente, foi visto no hemograma uma trombocitopenia com plaqueta no valor de 22.000. Então, a gente tem a trombose com a trombocitopenia. O dedímero também se apresentava num valor elevado e, diante dessa trombose, foi optado por iniciar anticoagulação com baixa dose de heparina em baixo peso molecular. Foi necessário, pela trombocitopenia, a transfusão de 7 unidades de plaqueta, e essa paciente acabou tendo um desfecho fatal. Ela acabou evoluindo com uma hemorragia, um edema cerebelar significativo, apesar da transfusão plaquetária,
Foi feita a craniectomia descompressiva e, apesar de todas as medicações e o procedimento cirúrgico, ela persistiu com hemorragia e edema cerebelar importante, com herniação e o óbito 2 dias após a cirurgia. Nossa paciente número 2 também é uma mulher de 42 anos. Ela fazia uso de um contraceptivo, um anel vaginal. Nenhuma outra comorbidade significativa. 10 dias após a vacinação, ao pronto-socorro por um quadro de dor de cabeça e sonolência. Foi feito também exame de neuroimagem e foi detectado que tinha trombose em veias corticais e no seio transverso e sigmoide à esquerda. Também tinha trombocitopenia com plaqueta no valor de 14.000, também uma elevação do dedímero. Nesse caso, ela apresentava uma discreta redução do fibrinogênio, o limite inferior, no caso do laboratório, desse relato de caso era de 1,9, e pela trombose foi optado por anticoagular também com heparina de baixo peso molecular. Essa paciente também teve um desfecho desfavorável. No 8º dia de internação, ela teve uma trombocitopenia ainda pior, necessitou da transfusão de 19 unidades de plaqueta, foi associado para ela metilprednisolona e imunoglobulina intravenosa, mas mesmo assim ela acabou evoluindo ao óbito. Ela teve uma hemorragia no hemisfério esquerdo significativa, foi submetida a craniectomia descompressiva. No D15 da internação, teve piora da hemorragia intracraniana e uma hipertensão intracraniana severa, resultando no óbito. Nosso terceiro paciente é um paciente assim mais curioso, entre aspas. É um homem de 32 anos, ele tinha como comorbidades asma, não usava nenhuma medicação de uso contínuo. Após 7 dias da vacinação, ele procurou pronto-socorro referindo uma dorsalgia. E aí eu puxo um alerta, né, assim, quem, um pronto-socorro, vê um homem de 32 anos, sem comorbidade significativa, com queixa de dorsalgia, está descrito no artigo que não tinha nenhuma alteração no exame físico, né, assim, a priori, acho que ninguém pensaria em VITT, né, a primeira hipótese talvez fosse uma dorsalgia osteomuscular, anti-inflamatório e casa. Então, fica alerta agora nessa era pós-Covid, pós-vacina para Covid, da gente sempre questionar ativamente essa questão da vacinação e suspeitar, especialmente como a gente vai ver, se esses pacientes tiverem sido vacinados com a AstraZeneca ou com a vacina da Johnson em até 30 dias. Como tinha suspeita no caso desse hospital, porque já estavam sendo vistos casos sugestivos de uma associação com a vacina, foi pedido exame de imagem e eles viram que ele tinha trombose de várias veias esplâncnicas, veia porta, veia esplênica, veia ázigo, hemiázigo. Foi feita uma ressonância que tinha hipointensidade em vértebras torácicas por congestão venosa, que possivelmente era a causa da dorsalgia dele. Paralelamente, ele tinha uma plaquetopenia no valor de 10.000, também tinha uma elevação do dedímero, e foi optado, em decorrência da trombose, por anticoagular com heparina de baixo peso molecular. Ele acabou recebendo a transfusão de 2 unidades de plaqueta, foi submetido à corticoterapia com prednisolona 1 mg por quilo e imunoglobulina intravenosa e teve um bom desfecho. Esse paciente ele teve uma melhora completa do quadro. Na alta hospitalar, que foi no D12 da internação, ele recebeu alta usando varfarina e a prednisolona em desmame. Nossa quarta paciente volta no que já é esperado habitualmente, né, de TVC e que é semelhante às duas primeiras pacientes. É uma mulher de 39 anos, essa, por sua vez, ela não usava nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de contraceptivo, não tinha nenhuma comorbidade, mas no 10º dia pós-vacinação procurou o pronto-socorro referindo dor de cabeça e uma dor abdominal também. Foram feitos exames de imagem e viram que ela tinha uma trombose venosa extensa, tinha tanto em seio sagital inferior, veia de Galeno, seio transverso à direita, seio sigmoide à direita, tinha trombocitopenia associada a essa trombose, com plaqueta no valor de 70.000, um dedímero que estava discretamente aumentado no valor de 13, um fibrinogênio que estava discretamente reduzido no valor de 1,2, lembrando que o córtex seria 1,9, e, em decorrência da trombose, foi optado por anticoagulação com heparina de baixo peso molecular. Ela não precisou de transfusão de unidades de plaqueta.
Foi feita corticoterapia e imunoglobulina intravenosa, e essa paciente também acabou tendo um bom desfecho, recebendo alta hospitalar no D10 em uso de varfarina e prednisolona. Eu estou citando os casos, conforme, obviamente, eles foram publicados no artigo, mas a posteriori a gente pode discutir até um pouquinho a respeito dessas condutas com relação especialmente à anticoagulação. E o quinto paciente e último é uma mulher também, de 54 anos, previamente ela era hipertensa, ela fazia reposição hormonal. No 7º dia pós-vacinação, ela foi em pronto-socorro referindo dor de cabeça e uma hemiparesia esquerda. Ela apresentava trombose de veias corticais, do seio sagital superior, dos seios transversos e dos seios sigmoides bilateralmente. Tinha uma trombocitopenia com plaqueta no valor de 19.000, um dedímero aumentado, um fibrinogênio também discretamente reduzido. Foi optado por anticoagulação com heparina não fracionada. Ela recebeu a transfusão de 2 unidades de plaqueta, foi submetida à corticoterapia e à imunoglobulina intravenosa, e ela acabou tendo um desfecho fatal, evoluiu com uma hemorragia frontal à direita, teve essa trombose venosa maciça com edema generalizado e aumento da hipertensão intracraniana. Acabou sendo indicado um procedimento endovascular. Durante o procedimento, ela teve midríase à direita, foi submetida a craniectomia descompressiva e 2 dias após, teve uma hipertensão intracraniana de difícil controle e evoluiu para o óbito. Então, o que eles viram, assim, analisando esses pacientes? Eles fizeram vários exames sanguíneos, pegaram o soro desses pacientes e começaram a interpretar, associar a vacinação com esse evento trombótico e trombocitopênico associado. E tentaram fazer como se fosse uma comparação com a trombocitopenia que é induzida pela heparina. Aqui a gente vai falar um pouco melhor mais à frente a respeito da fisiopatologia, mas só para a gente lembrar, na plaqueta existe um fator, que é o fator 4 plaquetário, que tem carga positiva. Então, lembrando, cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Quando a gente tem esse fator plaquetário e, eventualmente, para aqueles indivíduos mais predispostos, você tem o contato com a heparina, que tem nela, na sua estrutura, um poliânion, e eles se unem, formam um complexo, de modo que muda a conformação do fator 4 plaquetário, passa a se apresentar como um antígeno que gera anticorpos, autoanticorpos. Esses autoanticorpos ligados a esse complexo PF4 mais poliânion vão desencadear toda uma ativação, uma agregação plaquetária, que vai fazer com que se consuma plaquetas, com que se forme trombose. Ao mesmo tempo, a gente vai ter trombocitopenia, tanto pelo consumo plaquetário, como pelo fato do sistema retículo endotelial tentar limpar, entre aspas, essas plaquetas que estão se acumulando. Então, o que eles tentaram fazer? Eles compararam o soro desses pacientes, desses 5 pacientes, com o soro de um paciente que tinha trombocitopenia induzida pela heparina e com o soro de um paciente que era normal, que não tinha nada. Então, o que eles viram? Então, se a gente pega um paciente que tem a trombocitopenia induzida pela heparina, a primeira coluna, que seria o soro natural in natura, a gente vê que não tem ativação de absolutamente nada. Esse paciente que tem a trombocitopenia induzida pela heparina, como o próprio nome diz, ele só vai ter uma ativação plaquetária a partir do momento que tiver um contato com a heparina. Então, a segunda coluna, que é onde você tem uma baixa dose de heparina, estimula essa agregação plaquetária, essa cascata de coagulação que vai acabar combinando com trombocitopenia. Em doses mais altas, é possível que a heparina consiga reverter. Em contrapartida, os pacientes do caso, então, estão associados a essa vacina, especialmente essas vacinas que usam vetor viral, a gente vê que no soro deles, natural, né, assim, in natura, quero dizer, já existe uma predisposição nata para que haja essa ativação plaquetária, que pode ou não, em menor ou maior grau, ser reduzida depois pela heparina, pensando em anticoagulação. Então, o que eles fizeram? Eles vêm cada vez mais estudando, correlacionando VITT com trombocitopenia induzida pela heparina e tentando dessa maneira inferir tanto a patofisiologia quanto indicar propostas terapêuticas. Então,
Pensando em explicar, assim, patofisiologicamente como funciona a VITT, eu encontrei esse artigo, assim, que na minha opinião é sensacional, ele é muito esclarecedor, ele foi publicado agora em agosto desse ano. Então, lembrando que a gente está falando de pacientes que foram imunizados com AstraZeneca ou com a vacina da Johnson. AstraZeneca com cerca de 4 vezes maior risco de desenvolver essa síndrome. Então, fazendo essa associação com a trombocitopenia induzida pela heparina, a gente acha que existe na vacina um poliânion que ainda não foi identificado, que vai fazer essa ligação com o fator 4 plaquetário e, consequentemente, vai estimular toda essa cascata de ativação, agregação plaquetária. Então, eles trazem essa imagem que é bem explicativa e, a partir dessa imagem, já vão começar a puxar alguns ganchos pensando em tratamento. Então, você tem um indivíduo que foi vacinado com uma vacina que usa vetor viral. Você tinha a sua plaqueta, que estava lá quietinha, com seu fator 4. E aí você colocou, através dessa vacina, um poliânion que ainda é desconhecido. Esse poliânion negativo vai se unir ao fator 4 da plaqueta positivo e eles vão formar um complexo. Esse complexo vai estimular a produção de autoanticorpos, que seria essa imagem aqui. Uma vez esse autoanticorpo junto ao complexo, eles vão estimular outro receptor plaquetário e, através desse estímulo, vai acontecer ativação e agregação plaquetária e a liberação de outras moléculas procoagulantes. Consequentemente, você vai ter a trombose e a gente vai ver que, diferente, por exemplo, da trombocitopenia induzida pela heparina, é muito mais comum na VITT esse acometimento da trombose venosa cerebral, por isso que, em especial, eu quis trazer esse assunto aqui para nós, que somos da neurovascular, e também maior a chance de sangramento. Então, pensando que esse é um mecanismo fisiopatológico, quais seriam possíveis modalidades terapêuticas? A gente vai ver mais para frente que, pensando em terapias imunomoduladoras, a terapia número 1 que eles indicam é a imunoglobulina intravenosa. Apesar do risco trombogênico que às vezes existe com essa terapia, né, persiste como sendo a primeira opção, onde essa imunoglobulina, ela iria competitivamente se ligar aqui a esse receptor plaquetário, impedindo a ligação desse autoanticorpo anômalo. Então, ela agiria dessa forma. Outra possibilidade é a corticoterapia, que inibiria a formação desses autoanticorpos. Outra possibilidade é a plasmaférese, que eliminaria esse complexo junto a esse autoanticorpo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles vêm estudando com relação à ativação do complemento, até que ponto o eculizumab e o rituximab seriam benéficos, mas assim, as evidências são ainda menores com relação aos outros tratamentos. E aí o outro ponto-chave, a partir do momento que eu tenho uma trombose, é a gente anticoagular esse paciente. E esse ponto gera uma discussão também interessante. Então, como possibilidades de anticoagulantes, a gente teria os anticoagulantes orais, né, inibidores diretos da trombina ou do fator 10A. Os anticoagulantes que também são os inibidores diretos da trombina, mas que são intravenosos, então vamos citar aí o argatrobana e a bivalirudina. E o fundaparinux, que seria um inibidor indireto do fator 10A de administração subcutânea. Qual seria a implicação, uma discussão interessante a respeito da anticoagulação? Se a gente está comparando com uma trombocitopenia induzida por heparina, o que alguns autores advogam, talvez seja mais interessante a gente optar por anticoagulantes que não tenham heparina no composto, como, por exemplo, enoxaparina, que é o que a gente usa habitualmente nos hospitais. E aí, assim, falando um pouquinho a respeito de o que eles viram nesse trabalho, eles viram vários dados, relatos de caso, de pacientes, predominantemente que estavam no Reino Unido, lembrando que a AstraZeneca começou no Reino Unido, e países que fazem parte da União Europeia. Então, só está separado Europa e Reino Unido, porque Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. Eles viram que tinha uma incidência em torno da VITT, desculpa, em torno de 1 para cada 100 mil a 250 mil pacientes. A TVC, quando associada à AstraZeneca, tinha uma incidência maior, de 1 para 100 mil, e quando associada à vacina da Johnson, de 1 para 1 milhão. Eles acharam que tem uma frequência maior em mulheres, comparativamente aos homens, numa proporção de 2,5 para 1, e viram que mais de 90% dos pacientes eram pacientes mais jovens, eram pacientes que tinham menos de 60 anos. A manifestação
clínica costuma cursar entre 5 a 24 dias após a vacinação da AstraZeneca e entre 6 e 15 dias após a vacinação com a Johnson. E existe também um risco de trombose arterial aumentado em torno de 20%, mas as tromboses venosas são as mais comuns. A taxa de mortalidade pode chegar até em torno de 50%, e o que eles viram que era comum nos pacientes. Então, todos os pacientes, eles dosaram o anticorpo contra o fator 4 plaquetário. E viram que todos tinham esse anticorpo positivo. Imensa maioria com a trombocitopenia, que variou entre os estudos de 7.000 a 127.000, e eles viram que a melhora foi mais importante quando o anticoagulante não tinha heparina e quando foi feita imunoglobulina intravenosa, a maioria imensa de dímero elevado, e o fibrinogênio podia se mostrar um pouco reduzido, lembrando uma coagulação intravascular disseminada. Então, o que eles propuseram aí como tratamento? Número 1, o paciente tinha trombose, vamos anticoagular. Ótimo. Então, o que eles sugerem é a gente realmente evitar todos os anticoagulantes que tenham heparina na sua composição. Então, obviamente, né, heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular. E aí eles citam, eu vou mostrar mais para frente, uma tabela assim bem certinha, com os anticoagulantes, via de administração, dose, tudo certinho, já vou comentar mais para frente. Mas, essencialmente, o que eles falam, que para pacientes estáveis, talvez a gente possa usar os inibidores diretos da trombina do fator 10A via oral, né? Então, essencialmente, edoxabana, rivaroxabana, apixabana ou dabigatrana. Ou fundaparinux, que seria subcutâneo. Essa anticoagulação teria que se dar por pelo menos 3 meses, e a gente reavaliando clinicamente e em termos de imagem, periodicamente, até quando seria essa anticoagulação ainda não se sabe, mas pelo menos 3 meses. Eles referem que, se possível, a gente preferir os inibidores diretos da varfarina, pensando naquela fase inicial em que a varfarina pode ter um potencial trombogênico, e se for iniciar realmente varfarina, iniciá-la quando as plaquetas estiverem maior do que 150.000 por 2 dias consecutivos. Com relação à imunoglobulina intravenosa, eles indicam a dose de 1 grama por quilo por dia, por pelo menos 2 dias. A maioria dos trabalhos, pelo menos que eu li, usaram imunoglobulina por 2 dias. E eles falam na importância de você tentar evitar a transfusão plaquetária, por mais que eles tenham trombocitopênicos, né, assim, a gente ter aquela aflição e aquele desejo de transfundir plaqueta, lembrar que tem um caráter imune, então, consequentemente, você vai estimular talvez mais destruição plaquetária. Então, realmente, reservar a transfusão para casos extremos ou para casos em que vai ser feito algum procedimento cirúrgico, ou procedimento de risco de sangramento importante. Além dessa terapia com anticoagulação e imunoglobulina intravenosa, eles sugerem a gente avaliar corticoterapia, podendo usar metilprednisolona, eles sugerem, né, metilprednisolona 1 miligrama quilo dia, e plasmaférese, especialmente em casos mais graves ou não responsivos à terapia prévia. Aí aqui eu trouxe, eu peço desculpa se tiver ficado um pouquinho distorcida a imagem, mas é que eu achei bem bonita, assim, essa tabela que o artigo traz. Então, eles falam bem certinho, assim, a respeito dos anticoagulantes. Então, a gente já tem conhecimento sobre os novos anticoagulantes, que são inibidores diretos da trombina ou do fator 10A, que teria uma administração via oral, então o paciente já iria para casa tomando a medicação. Eles citam o argatroban e a bivalirudina, que tem administração intravenosa, então potencialmente em pacientes mais graves, talvez seja mais prudente usar a administração intravenosa, lembrando que eles não têm antídotos, entretanto, parece que logo que você suspende essas medicações, o efeito delas no corpo também tende a cessar com uma certa brevidade. E o fondaparinux, que teria uma aplicação subcutânea. Então, essencialmente, eles fazem um algoritmo, né? Então, se você tem um paciente que chega para você no pronto-socorro, na emergência, com sinais e sintomas de trombose, então essa cefaleia, com essa turbação visual, essa dor abdominal, com náuseas e vômitos, pensando essencialmente nas tromboses esplâncnicas e sistema nervoso central, e não esquecer, obviamente, de TVP e de TEP. Questiona sempre ativamente se esse paciente teve vacinação para COVID nos últimos 28 dias, principalmente. Caso seja positivo, especialmente com AstraZeneca e com vacina da Johnson, pede todos os exames da parte
hematológica, né? Então, hemograma, coagulograma, pede dedímero, pede fibrinogênio, se possível. Se esse paciente vier com uma trombocitopenia, então com plaqueta menor que 150 mil, ou tiver uma redução maior ou igual que 50% em relação ao valor plaquetário prévio, ou tiver um dedímero elevado, suspeitar realmente de que possa ser VITT, e aí acrescentar exames de imagem e acrescentar, se possível, o anticorpo contra o fator 4 plaquetário. Caso esse paciente não tenha essa vacinação, talvez a gente possa ficar um pouco mais tranquilo, e se eventualmente não tiver a trombocitopenia ou o dedímero vier baixo, talvez a gente também possa ficar um pouco mais tranquilo. Lembrando que é um assunto relativamente novo. Eu trouxe um outro artigo que eu vou falar agora mais para frente, em que eles citam que eventualmente pode ser que as plaquetas estejam no valor normal no início do quadro. Então, assim, manter a suspeição clínica, qualquer coisa interna no paciente, pede um novo hemograma em 2 dias e vai reavaliando. Esse artigo eu trouxe, ele foi publicado em agosto agora de 2021. Eles pegaram alguns trabalhos via PubMed que foram publicados até maio desse ano. Ao todo, eles analisaram 14 estudos, viram que a incidência é similar ao que já tinha sido relatado previamente, da TVC em torno de 1 a cada 100 mil pacientes que são vacinados. Com a AstraZeneca, especialmente, eles citam que 34 milhões de pessoas, tanto aí nos países da União Europeia quanto do Reino Unido, foram vacinados até a época em que eles compilaram os dados. 169 tiveram TVC e 53 trombose do sistema mesentérico portal. A maioria era do sexo feminino, em torno de 4 a 19 dias após a primeira dose. Parênteses, lembrando que pode ser após a primeira dose, a grande maioria, não precisa ter contato com a primeira dose para desenvolver a reação só após a segunda dose. Não, eles viram que a maioria é após a primeira dose. Que se apresentem no pronto-socorro com quadro de cefaleia, a gente sempre tem que ter essa suspeição. Os quadros de hemorragia intraparenquimatose de HSA podem estar em torno de 49% dos pacientes e a taxa de mortalidade é relativamente alta, em torno de 39%. Então, assim, os dados entre os estudos, eles coincidem de uma maneira geral, eles batem assim realmente. E o que eu quis chamar a atenção com esse artigo em específico é isso, de que às vezes esses pacientes vão vir com quadro de trombose e com plaqueta normal, e isso não descarta totalmente a possibilidade de VITT, porque eventualmente pode estar em estágios mais precoces, então o mais prudente seria você talvez internar e reavaliando esse paciente. E aí eu quis trazer esse último artigo, que é um artigo que eu achei muito interessante por ser de uma fonte bastante confiável, e é o artigo mais recente que eu encontrei sobre o tema. Ele foi publicado agora no dia 8 de outubro, em que ele tenta definir, ele estipula assim, critérios para a gente definir se essa VITT é realmente definitivo, esse diagnóstico, se é provável, se é possível ou se é improvável. Então, eles dizem que para ser definitivo, a gente tem que ter os 5 critérios abaixo, que seriam quais? O paciente tem que iniciar os sintomas de 5 a 30 dias após a vacinação, tem que ter um quadro de trombose documentado, tem que ter uma trombocitopenia com plaqueta menor que 150 mil, e tem que ter um dedímero aumentado. Aqui eles põem nessa unidade, a unidade deles, o mínimo, o normal seria até 500. Então, quando eles colocam aqui para a gente maior do que 4.000, então é maior do que 8 vezes o limite da normalidade. E tem que ter uma positividade para o anticorpo antifator 4 plaquetário, dosado através da metodologia ELISA. Obrigatoriamente tem que ser o método ELISA. E a VITT seria provável se você tiver esse dedímero aumentado 8 vezes o valor da normalidade, mas um dos critérios dos outros 4 estiver ausente, ou se você tiver um dedímero que esteja aí na faixa de entre 4 a 8 vezes maior, ou ele é desconhecido, então vamos supor que eu estou num serviço que não tem como dosar dedímero. Você avalia se tem os outros 4 critérios. Se tiver os outros 4 critérios, exceto o dedímero, seria provável também o diagnóstico de VITT. Mas eles lembram que é importante você não ficar esperando, às vezes, dosar o anticorpo contra o fator 4 plaquetário para você iniciar um tratamento. E aí, só somando alguns dados a respeito desse artigo, então eu quis aqui mostrar que realmente como que a trombose venosa cerebral é a trombose mais prevalente,
tendo aí como uma das principais consequências a hemorragia intracraniana, então a gente fica sempre naquele dilema, é um paciente que faz trombose, é um paciente que sangra, é um paciente que tem plaqueta baixa, e como é que a gente vai manejar esse paciente? E aí o que eles viram, assim, essencialmente bate com os dados prévios. Então, eles analisaram 220 casos de pacientes que tinham a VITT definida ou provável, conforme os critérios que eles estipularam no Reino Unido. Foram casos que foram descritos até junho desse ano. Eles viram que a incidência é um pouco maior em pacientes com menos de 50 anos, né? De 1 para 50 mil, e de 1 para 100 mil quando tinha mais do que 50 anos. A idade média dos pacientes era em torno de 48 anos. A manifestação clínica realmente se dá, na maior parte das vezes, em até 30 dias da vacinação, podendo ser um pouco mais estendida, então, em torno de 3% dos pacientes tiveram a manifestação até 48 dias. A taxa de mortalidade em torno de 22%, e eles também defendem em você fazer a anticoagulação, fazer a imunoglobulina intravenosa, e em casos mais graves, especialmente com TVC extensa ou com plaquetas menor do que 30 mil, eles viram uma grande taxa de sucesso em termos de sobrevivência em pacientes que foram submetidos à plasmaférese. Então, essencialmente, né, assim, acho que a grande mensagem, um paciente, um adulto jovem de 30 a 50 anos, que foi vacinado com AstraZeneca ou com a vacina da Johnson nos últimos 30 dias, que vem manifestando qualquer sintoma que está durando, uma cefaleia, náusea, vômito, turvação visual, dor abdominal, fazer os exames de sangue, se necessário, pedir os exames de imagem e reavaliar e ter essa atenção com esse paciente. Era uma atenção que talvez antes a gente não precisasse ter, mas que agora, nessa era pós-Covid, pós-vacinação, se torna fundamental a gente buscar de forma ativa esses pacientes. Só para deixar claro que eu sou totalmente a favor da vacinação, nessa foto sou eu, então assim, tomei todas as vacinas, sou totalmente a favor da vacinação. Entretanto, acho fundamental a gente ter esse alerta. Eles não colocam assim uma contraindicação absoluta contra a AstraZeneca ou contra a Johnson, mas eles falam que talvez grupos de risco, então mulheres que usam contraceptivo, que fumam, que estão gestantes, puérperas, pacientes que já têm alguma neoplasia, pacientes que tenham já algum fator de risco para trombose, seja prudente evitar a AstraZeneca e a Johnson. Acho que era isso, assim, não sei se alguém ficou com alguma dúvida, eu não consigo ver direito a tela. Se alguém quiser que eu volte em algum slide, não sei. Oi, Nayara, tudo bem? Vinícius falando. Oi, Vinícius. Tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da descoagulação, né? O SPECT-CBT ele foi feito apenas com dabigatran, né? Mas esses trabalhos eles utilizaram rivaroxabana, utilizaram outros DOACs, né? Aí fica a dúvida, né? Eles utilizaram, independentemente sobre essa questão de validação de DOACs para TVC, por uma questão de prática clínica, ou como é que foi essa escolha desse DOAC, como é que foi esse desenho desse estudo, por que eles escolheram os outros DOACs que teoricamente não foram testados com sucesso ainda para TVC, né? Eu também não sei se vocês têm essa experiência, mas eu já tive alguns casos de falha com dabigatran em TVC. Eu fico até meio um pé atrás quando isso acontece. Vinícius, eu confesso para você que eu não sei te falar assim em detalhes a respeito de qual foi o critério deles de escolha, assim. O que eu vi, assim, em geral, era eles sempre citarem isso de você tentar evitar todo, que eles viram assim que realmente anticoagulantes que tinham heparina poderiam realmente parecer cursar com um quadro mais grave, assim, um quadro mais fatal. Até onde eu vi, eles testaram de uma forma meio igualitária, assim, tanto da bigatrana quanto a pixabana, edoxabana e rivaroxabana. Não sei se alguém já leu, que saberia te falar com mais detalhe, mas eu realmente vou ficar te devendo, assim, essa informação em termos de metodologia, assim. O que eu acho, né, é que não teve um estudo clínico, né, então são Eu acho que poucos não teve. pacientes, então, com base na fisiopatologia da doença, eles estão recomendando que se usem anticoagulantes, né, que não tenham como base heparina, e aí entram todos os DOACs, né, então, como o Vinícius Isso. falou, da bicatrana é o que foi testado, mas eu acho que a recomendação é justamente com base na fisiopatologia do entendimento, né, do que causa
a trombocitopenia associada às vacinas Astra e Johnson. E parabéns, Nayara, foi muito bom, e eu acho interessante abrir a nossa cabeça para um paciente com lombalgia, cuja etiologia da lombalgia é uma hiperemia venosa por uma trombose extensa esplâncnica. Fantástico, né? Então você vê como é que a gente pode cair do cavalo fácil aí com quadro difuso, e eu acho que aí fica a dica para todos nós: se tem vacinação recente, abre a cabeça, deixe casos raros e estranhos abrirem e baixe o limiar para investigação, no mínimo, né, um coagulograma para você ter certeza do que está fazendo. Isso. E o hemograma, né? Eles dizem assim que, em geral, até INR, TTPA vem normal. Mas, assim, a plaquetopenia realmente é o ponto-chave, assim, e o dedímero. Então, o dedímero aumentado também. E o fibrinogênio, eventualmente, mas nem sempre está reduzido. Mas o dedímero aumentado e plaquetopenia seriam os pontos chaves em termos de exames laboratoriais. Além, se possível, dosar a imunoglobulina contra o fator 4 plaquetário. Ontem a gente viu no PS, era um caso interessante nesse sentido, mas ele veio com uma plaquetopenia, não veio com trombose a princípio, mas veio com uma papiloflebite de acordo com o oftalmo. Então ele fez uma neurite óptica isquêmica no 6º dia após a AstraZeneca, então talvez tenha sido um quadro vascular no nervo óptico, e aí talvez, e isso já tem alguns relatos também, mas ele não chegou a fazer trombose, então não encararia com VTTI, mas você vê como a gente pode ter outras repercussões. Muito. E talvez tenha sido uma trombose, só que num território absurdamente mínimo, que a gente nunca vai conseguir confirmar. Chegou a fazer uma RM, seu cavenoso estava perfeito, não tinha nenhuma extensão intracraniana, mas tinha uma inflamação do nervo óptico. Então, será que foi uma neurite só inflamatória? Será que tem um componente vascular que a gente não consegue medir? E ele fez uma trombocitopenia que, felizmente, ele já está agora com 2 semanas com melhora progressiva, e o paciente teve melhora do hemograma, né? E clínica também, a acuidade visual dele está em 20/25 já, mas a gente vai aprender muito com essas intercorrências, e foi a AstraZeneca, né? A gente tem visto desproporcionalmente com a AstraZeneca mesmo essas repercussões. Uhum. E é interessante, acho que fica a dúvida, assim, né, doutora, até que ponto teria que ter sido feito um corticoide, alguma terapia imune, de repente até que ponto a longo prazo vai desencadear outras doenças autoimunes por ter estimulado, não sei. Acho que realmente a gente vai aprender muito com tudo que está acontecendo, assim, agora, né? Talvez seja um ponto positivo, entre aspas, da pandemia. E foi importante a sua conclusão. Gente, eu sou a favor. Até porque eu acho que é importante, né? Mesmo 1 para 100 mil, então 1 para 100 mil é muito. Mas um vírus que mata 1%, sabe? De 1 para 100 para 1 para 100 mil, você não tem discussão do benefício. E fora a competência da vacina, então, quando a gente pega as outras vacinas muito menos competentes, com tanto ou mais efeitos colaterais inflamatórios, trombocitopênicos e trombóticos, o custo-benefício populacional é claro, né? E é uma pena que a gente politizou algo que a maioria das pessoas não consegue nem discutir. Né? Sim. Nath, com base nisso, você acha interessante, nos pacientes que têm histórico de trombose venosa cerebral, como os nossos pacientes, né, que a gente acompanha em ambulatório, a recomendação do uso de outra vacina, que não a AstraZeneca? Eu acho, doutora. Eu confesso que até em mim eu tenho medo de tomar, eu não tenho antecedente de nada. Eu acho que nesses pacientes em especial eu evitaria, tanto a AstraZeneca quanto a Johnson. Acho que a Pfizer ou a Coronavac, né? Eu queria só fazer uma observação, né? A gente teve essa discussão na Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares no comecinho desse ano, né? Quando começaram a surgir os casos de trombocitopenia induzida, né? E a recomendação da sociedade em conjunto foi uma recomendação que foi discutida na diretoria, né? Foi, naquele momento, dada a escassez de vacinas, não se recomendar escolher uma ou outra vacina, só que a gente sabe que existem países onde você tem uma disponibilidade maior de vacinas, e esses países têm se organizado de forma a, por exemplo,
preferir a AstraZeneca para a população mais idosa, evitar e preferir outros tipos de plataformas vacinais para jovens e menores de 60 anos. Então, uma vez que a gente já está entrando numa terceira fase, aqui no Brasil como no mundo todo, onde a gente tem maior disponibilidade de vacinas, talvez tentar o Programa Nacional de Vacinação direcionar, né, preferir tal vacina para tal grupo etário e tal vacina, por exemplo, o Coronavac. Aqui no Brasil, foi tudo ao contrário, né? A Coronavac, que é a menos eficaz, que dá menos anticorpo, foi usada nos idosos, né? Onde a gente sabe que é uma população que produz menos anticorpos, e depois as vacinas mais potentes, mais eficazes, que dão mais reação e imunogenicidade, foram utilizadas nos mais idosos. Então, assim, por causa justamente da falta de vacina aqui no nosso país, pelo menos. Eu queria falar justamente isso, doutora Marmélia, sobre a nossa recomendação da sociedade no início do ano, né? Talvez fosse um momento de talvez mudar, né? Alguma coisa, né? Mas você a senhora acabou já adiantando o assunto. Aquilo foi feito naquele momento onde a gente não tinha vacina, né? A gente só tinha Coronavac, AstraZeneca e estava começando a chegar a Pfizer. E a gente ainda está num momento que, assim, falta vacina, né? Fica até aquela briga, os estados dizendo que falta vacina, o federal dizendo que tem vacina, né? Então, talvez nesse segundo momento, onde a gente tem mais disponibilidade, talvez preferir uma ou outra. Eu, por exemplo, nos meus pacientes, eu não recomendei nenhuma vacina diferente. Eu falei, olha, tome a que tiver, porque não tinha, né? Não tem ainda. Sim. Eu concordo com você, Marisa. Eu acho que isso aí é o que está faltando, né? Nesse período, é bom senso, né? No sentido de, numa emergência, que você não tem 50% da população vacinada, enfim, se a gente puder, faz o que tem, e aí vamos revendo, né? Enfim, não é colocar o risco todo mundo, mas é colocar Tá falhando, Dani, tá falhando. Desculpa, eu estou num lugar ruim. Deixa eu te perguntar, eu queria que você me explicasse de novo esse critério definitivo do anticorpo para o diagnóstico definitivo. Você acha que nós vamos chegar numa fase e a gente já vai dosar em todos eles, sei lá, uma recomendação, olha, só tenho Astra, o que você acha? Aqui no Brasil, doutora, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir dosar esse anticorpo. Pelo que eu li, assim, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, eles realmente vêm tentando estudar, ainda mais agora que esse tema está em alta, assim. Não, eu acho que, diante da impossibilidade de dosar o anticorpo, pensando que há os outros 4 fatores, então, se tiver a trombose com a plaqueta menor que 150 mil, com um dedímero elevado, especialmente se maior do que 8 vezes o limite superior, e o paciente tendo um quadro em até 30 dias da vacina, eu assumiria como sendo uma VITT provável, faria exame, já teria, né, o exame de imagem comprovando a trombose e trataria como VITT, assim, mesmo não tendo a dosagem do autoanticorpo. É porque esse anticorpo seria um pouco mais, assim, específico, né, seria um pouco mais, assim, a cara, entre aspas, de toda a fisiopatologia da síndrome. Mas eu acho que na ausência, tendo os outros 4 fatores, trataria como? Os hospitais privados todos dosam, viu, né? O diagnóstico de trombocitopenia induzida por heparina é feita com base no anti-PF4. Então, não é um exame que não existe aqui no Brasil, existe, né? Os hospitais privados têm disponível. Uma dúvida, aquele protocolo que você mostrou, Nayara, ele demanda a realização do PF4? Ele sugere, então, assim, por aquele protocolo, peraí que eu vou pegar aquele de novo. Ele sugere que a gente... Sim, né? Ele sugere isso, para você confirmar com absoluta certeza, o ideal é que se tenha essa dosagem. Mas quando você já começa, né, entrar naquele critério, até que ele coloca 28, mas assim, 28, 30 dias da vacinação, a pessoa vem com sinais e sintomas sugestivos, você faz os exames da parte sanguínea, estão alterados conforme a síndrome, né? Então, você tem aqui a trombocitopenia, o aumento do dedímero, aí idealmente faz o exame de imagem, vê que tem a trombose, idealmente dosa, e aí você confirma. Mas eu acho que, assim, minha opinião, se a gente estiver num lugar que não tenha como dosar, tendo os outros fatores, eu encararia como uma VITT. E aí eu acho que o grande diferencial é esse, né? No sentido da escolha de qual anticoagulante, porque a gente já vai anticoagular diante de uma trombose, a gente vai anticoagular.
mas acho que talvez pensar um pouco melhor em qual anticoagulante a gente vai fazer e se a gente vai associar uma terapia imune, né? Que isso habitualmente a gente não faz, de dar imunoglobulina, corticoide ou fazer plasmaférese, né? Mas acho que eu já encararia como. Muito bom, parabéns, Nayara, muito boa a revisão. Obrigada, doutora. Se a gente começar a ter uns casos, a gente podia começar a reportar, né, os casos, né, Tem compilar muitos assim, dados, casos, fazer um... Porque a Seria gente legal. teve, Nayara, mas sem. É interessante, né? A gente teve trombose com delta T relacionado à vacina, mas sem trombostopenia. Então, talvez a gente E tenha aí é legal da gente... espectros distintos aí e Seria talvez diferente. gatilhos distintos, né? Então, é outro aprendizado, porque trombose a gente teve, sim. Desse ano a gente teve várias tromboses com uma relação temporal com vacina, sim, no PES. Sim. Eu acho, inclusive, né, que não é só, é responsabilidade nossa reportar, né, porque a gente está numa fase Sim, que o mundo todo está aprendendo acerca das vacinas, então, eu acho que na suspeita, o certo é reportar como reação adversa vacinal, sim. sim. Beleza. Fabiano, ainda